galera, professor Ivanildo aqui mais uma vez. Vamos já sequência as nossas questões em mais um bloco de história, né? Vem comigo, acompanha o seu material, baixa o teu PDF, faz as suas anotações, vamos fazer questões. Abra o seu material, olho na tela, vamos para a nossa primeira questão desse bloco, que nos diz o seguinte: a República da Espada é a fase da história do Brasil após a proclamação da República, na qual houve a promulgação de sua primeira Constituição Republicana e quando ocorreu o governo de seus dois primeiros presidentes, os militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Galera, a gente vai entrar agora em uma área da história do Brasil, né? Em uma parte da história do Brasil chamada de República Velha, é isso? E no qual nós temos a primeira parte dessa República Velha aí, chamada de República da Espada, justamente porque os seus dois primeiros presidentes foram dois militares. Nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. E a questão fala que após a proclamação da República, em 1889, né, houve a promulgação da sua primeira Constituição Republicana. Beleza? Acompanha comigo aqui, por gentileza, na tela. A nossa questão está correta. Aí nós temos aqui algumas características da Constituição de 1891. A primeira Constituição, né, a primeira Constituição republicana. A criação de três poderes, dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, ficando extinto aí o antigo poder moderador. Nós temos também a separação entre Estado e a Igreja Católica. O Estado seria o responsável pela emissão de certidões e certificados, e o clero católico deixaria de receber uma subvenção do Estado. Liberdade de culto para todas as religiões, garantia do Estado laico primário, a garantia do ensino primário obrigatório, laico, ou seja, não confessional e gratuito, a instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos, criação do poder legislativo bicameral, onde nós tínhamos agora os deputados, um mandato de 3 anos, e os senadores de 9 anos, colocando fim ao Senado vitalício. E nós temos o surgimento do poder legislativo provincial. Assim, as províncias poderiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central. Então, aí são algumas características da nossa Constituição de 1891, a considerada a primeira Constituição republicana. Beleza? Questãozinha correta. Lembra aí, República da Espada, Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República e um militar. E o segundo, nós temos também um militar, Floriano Peixoto. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão. Olho na tela, por gentileza. Vamos lá. Questão de número 2. Olha só. A governabilidade do Brasil durante a chamada República Oligárquica foi alcançada com o que a historiografia convencionou chamar de política dos governadores, instituída por Campos Salles. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e os do governo federal. E aí, galera, certo ou errado? Vamos lá? Então, a nossa questão, ela está correta. Olha só, nós sabemos que, como nós vimos na questão anterior, a Primeira República, também conhecida como República Velha, República Oligárquica, é um período que se estende aí de 15 de novembro, né, de 1889 até 1930, beleza? Até 1930. E de fato, nós tivemos aí Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, que muitos chamavam ele de Prudente demais. E nós temos o quarto presidente, que era o Campos Salles. E a nossa questão, ela fala: a governabilidade do Brasil durante a chamada República Oligárquica foi alcançada com o que a historiografia convencionou chamar de política dos governadores, instituída por Campos Salles. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais, o governo de poucos, né, e os do governo federal. Acompanha comigo e vê aqui, ó, nossa questão está correta. Agora entenda como funcionava. Nós tínhamos o presidente, aqui, ó, que na ocasião era a instituição, né, era o Campos Salles, beleza? Nós tínhamos as oligarquias,
que eram poucos. Como funcionava isso? Havia uma troca, né? Essa política dos governadores era de fato uma troca de favores. Troca de favores, beleza? Nós tínhamos aqui o presidente, uma não intervenção no Estado. Em troca, as oligarquias apoiavam o presidente, beleza? Da mesma forma, essas oligarquias mandavam verbas para os municípios, na figura do prefeito, né? Esse prefeito garantia votos para o escalão de cima. As oligarquias também encaminhavam verbas, né, e votos nas eleições. Os deputados davam um apoio político para o presidente. E isso vinha no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Porque nós temos presidente aqui, ó, prefeito, né? Presidente, deputado, prefeito, coronel. E o coronel, através do voto de cabresto, né, garantia aí o curral eleitoral para sustentar toda essa estrutura. Tudo isso é uma troca de favores, era a famosa uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Havia a ajuda do presidente para os deputados, para as oligarquias, que mandavam verbas para os municípios, cujo prefeito fazia esse contrato, vamos dizer, com o coronel, que garantia aí o curral eleitoral. Era uma troca de favores. Tu me ajuda, que eu te ajudo. E de fato, como a questão fala, essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e os do governo federal. Essas oligarquias estaduais tinham interesses, os do governo federal, interesse em perpetuação no poder, e havia uma troca de favores. Tu me ajuda, que eu te ajudo. Beleza? Tranquilo? Nossa questão está correta. Vamos agora para a questão de número 3. Acompanha comigo, por gentileza. Na década de 20 do século XX, o movimento tenentista, por se opor ao nacionalismo e à centralização política, característica do período pós-Primeira Guerra Mundial, foi amplamente apoiado pelas classes médias urbanas. Galera, nós estamos a falar nessa questão 3 do chamado movimento tenentista, né? O movimento dos tenentes. Foi basicamente um movimento realizado por tenentes. Tem um historiador que fala tenentes rasos, né? Tiveram também alguns capitães que aderiram a esse movimento. Entre outros fatores, era um movimento de insatisfação com a política atual, era um movimento de insatisfação salarial. Só que a questão fala que na década de 20 esse movimento ele era contrário ao nacionalismo e à centralização política, característica do pós-guerra. E é aí que está o erro. Porque eles não eram opositores do nacionalismo, eles eram a favor do nacionalismo. Eles não eram contra a centralização política, eles eram a favor da centralização política. Aí é onde está o erro da questão, que o tenentismo, eles não tinham essa oposição ao nacionalismo, eles eram contra o sistema atual vigente. Eles eram contra alguns excessos de poder que aconteciam à época. Por isso é que ele tem um amplo apoio dessas classes médias urbanas, beleza? Então a questão erra quando fala que eles eram contrários ao nacionalismo. Eles não eram contrários ao nacionalismo, tranquilo? Acompanha comigo. Então a nossa questão de número 3 ela está errada. Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá, olha só. Os tenentes que compuseram o movimento tenentista propunham reformas sociais e defendiam o nacionalismo. Olha aí o que eu havia falado. Eles defendiam o nacionalismo. Em contraposição às classes médias urbanas apoiadoras dos grupos políticos responsáveis pela Revolução de 30, como a Aliança Liberal. Galera, eles tiveram apoio das classes médias urbanas? Tiveram. A questão fala que eles não tinham apoio dos responsáveis pela Revolução, como a Aliança Liberal. Pelo contrário, a gente vê até nesse movimento
do tenentista que não havia uma contraposição entre os tenentes e a Aliança Liberal. No contexto geral da revolta, havia uma ala mais jovem da Aliança Liberal que se identificava com o movimento tenentista e com as pautas definidas por eles. Então a questão ela está errada. Mais uma questão errada a respeito do tenentismo, beleza? Então, vamos lá para mais uma questão. Questão de número 5. Acompanha comigo, por gentileza. Vamos lá. Os levantes militares tenentistas, o fim da política do café com leite, o agrupamento das oligarquias dissidentes na Aliança Liberal e o colapso da economia cafeeira foram alguns dos fatores que criaram as condições para a Revolução de 30, a qual assinalou o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Beleza? E aí, certo ou errado? Vamos lá? Galera, a nossa questão está correta. Nós já vimos aqui os levantes, nós vimos os levantes militares tenentistas, né? Questões anteriores, chamado tenentismo, não é isso? O fim da política do café com leite. O que era essa política do café com leite? Era alternância no poder, alternância na presidência entre os partidos, entre membros do partido PRP, Partido Republicano Paulista, que era representante da cafeicultura, e do PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, que era a galera responsável pelo leite, né? Pelo leite, vamos dizer assim. O agrupamento das oligarquias dissidentes da Aliança Liberal e o colapso da economia cafeeira. Esse colapso da economia cafeeira, ele se dá naquele contexto lá de 1929, na chamada crash da Bolsa, né? O crash da Bolsa. Porque quando a Bolsa de Nova York quebra, os Estados Unidos da América, eles eram o maior comprador, eles eram os maiores compradores do café brasileiro. E quando os Estados Unidos quebram, o Brasil fica sem ter a quem vender esse café. Então a economia cafeeira quebra. Então, com tudo isso acontecendo, tudo isso foi fator para a Revolução de 30. Para a Revolução de 30, que foi uma revolta armada organizada pelas oligarquias de Minas Gerais. As oligarquias de Minas Gerais. Foi organizado também pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, e também Paraíba, né? E também Paraíba, contra o governo vigente. Então, essa revolta da Armada ocorreu por insatisfação das três oligarquias, pelo domínio excessivo sobre a política. Beleza? Então, tudo isso acaba pondo fim à República Velha e dando início à chamada Era Vargas. Beleza? Tranquilo? Então, a nossa questão ela está correta. E aí, show? Tudo de boa? Tudo certinho? Vamos para mais uma questão. Questão de número 6. Acompanha comigo na tela, por favor. Banca a OCP. Getúlio Vargas governou o Brasil entre 1930 e 1945. Esse período ficou conhecido como Era Vargas e apresentou momentos de contrastes ao longo da sua dinâmica. Galera, a gente sai agora da chamada República Velha, né, e entra na chamada Era Vargas. A questão fala que de 1930 a 1945, esse período fica conhecido como Era Vargas. Cada período desse tempo, né, de 30 a 45, que há as divisões, apresenta alguns contrastes em cada período. Como, por exemplo, vamos lá? Olha só. Tá aqui. Era Vargas. Divide-se em governo provisório, que é o que acontece logo após a Revolução de 1930. Nesse governo provisório, nós temos a centralização. Centralização de quê, professor? Basicamente, o governo provisório ele deveria ter sido uma fase de transição. Fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição para o Brasil. No entanto, esse momento ele já deu algumas mostras da habilidade para ele se sustentar no poder.
Agora preste atenção, porque quando ocorre essa centralização aqui, ó, essa centralização, ele acaba dissolvendo o Congresso Nacional, ou seja, a demora de Vargas em realizar eleições, convocar uma nova constituinte, teve alguns impactos em alguns locais do país. E quando ele centraliza o poder, ó, quando ele centraliza o poder e demora, né, em realizar essas eleições, isso teve impacto em alguns locais do país, como por exemplo em São Paulo, que acaba se rebelando contra o governo em 1932, onde ocorre a chamada Revolução Constitucionalista, Revolução Constitucionalista de 32, justamente por causa dessa demora de Getúlio Vargas em elaborar uma nova Constituinte. Aí ele centraliza o poder, mas em 1934 ele cria uma nova Constituição e um pouco mais à frente o Ministério do Trabalho. Aí na segunda fase do governo Vargas, que é chamada Direito Constitucional, já depois da criação da Constituição dentro do governo provisório, no final do governo provisório, tudo já começa aí a ter um ar de descentralização, de radicalização, perdoe-me. Como assim? A política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, já estava aí dando ares de que haveria uma radicalização. Então é nesse meio aí, nesse ínterim, que surge aqui dois grupos. Nós temos dois grupos políticos, né? Nós temos a Ação Integralista Brasileira, o AIB, que era um grupo de extrema direita, surge em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano e tinha como principal líder Plínio Salgado. E essa ação integralista brasileira tinha valores nacionalistas, até mesmo antissemitas. E do outro lado nós tínhamos a ANL, a Aliança Nacional, Aliança Libertadora Nacional, né? Que era um grupo de orientação comunista. Olha aí a zoada. Extrema-direita versus comunistas. Surge como frente de luta antifascista no Brasil e tinha como grande líder um camarada chamado Luiz Carlos Prestes. É também dentro desse governo constitucional que acontece o chamado Plano Cohen. O que foi esse Plano Cohen? O Plano Cohen. Basicamente, esse Plano Cohen foi um golpe de Estado. Golpe de Estado, o chamado golpe de Estado Novo, né? Foi um autogolpe, na realidade, nessa fase constitucional aqui, da era Vargas, que vai de novembro de 37, né, até novembro de 37, ele realiza um autogolpe, ele cancela a eleição de 38, instaura um regime ditatorial, aqui, ó, instaura um regime ditatorial, e esse golpe aqui, ó, do Plano Cohen, foi sobre uma falsa conspiração comunista que estava em curso no país. Ele aproveitou que havia a ANL e começou a divulgar uma fake news dizendo que estava em ascensão, estava em curso um plano comunista no Brasil. Então aí, através disso, ele dá um alto golpe, o Plano Cohen. Aí quando inicia-se aqui, ó, em 37, o Estado Novo, ou a fase ditatorial. Ela estende-se por 8 anos, já vai até 45, e ela tem o fechamento do legislativo. Como assim fechamento legislativo? Ele fechou o Congresso, foi fechado o Congresso, foram fechadas as assembleias estaduais e foram fechadas as câmaras, ou seja, ele fecha o legislativo em nível federal, estadual e municipal. Nós temos também a censura dos meios de comunicação por meio da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, mas nós temos também aqui, ó, a CLT, né? a consolidação das leis do trabalho. Nós tínhamos também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com o envio da FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras. Então, todo esse governo de Getúlio Vargas, ele tem aí uma certa característica em cada parte do governo Vargas. Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. As 3 fases, cada uma com as suas especificidades, com as suas características, beleza? Questãozinha correta. Então vamos para mais uma questão agora, questão de número 7. Vamos lá?
Acompanha comigo na tela, por gentileza. Vamos lá. Questão 7, né? A Revolução Constitucionalista de 1932 traduziu a insatisfação das elites políticas de São Paulo com o governo provisório de Vargas, a despeito das demonstrações dadas pelo político gaúcho em seus primeiros anos em exercício do poder nacional, de apreço pelo federalismo e de adesão aos princípios da democracia representativa moderna em voga no mundo. Galera, na realidade, a Revolução Constitucionalista de 32, lembra-se por causa da demora de Vargas em elaborar uma nova Constituinte quando ele assume em 1930? Essa satisfação com o governo de Vargas, aí diz a despeito das demonstrações dadas pelo político gaúcho em seus primeiros anos de exercício do poder nacional, de apreço pelo federalismo. Então, na realidade, Vargas ele não tinha apreço pelo federalismo. Ele enfraqueceu o federalismo e começou a nomear interventor estatal, reduzindo a autonomia dos entes federativos. Então, o único erro da questão está em dizer que Getúlio Vargas tinha apreço pelo federalismo. Ele não tinha. Ele não tinha apreço pelo federalismo. Beleza? Questãozinha tranquila, questãozinha de boa. Põe isso na sua cabeça. Questão 2017, Sebrasp. De fato, a Revolução Constitucionalista houve em 1932 em satisfação pela demora de Vargas em convocar uma nova Constituinte, e elaborar uma nova Constituição, que só veio acontecer em 1934, né? E ele não tinha, como a questão fala, esse apreço pelo federalismo. Antes ele queria enfraquecer e acabou enfraquecendo, nomeando interventores nesses estados. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, agora questão de número 8. Questão número 8, acompanha comigo na tela, vamos lá? Conforme determinava a Constituição promulgada em 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República nesse ano, por voto direto, tendo recebido o apoio de líderes sindicais e de elites regionais. E aí, galera, certo ou errado? Vamos lá, a questão fala da determinação, né, quando foi promulgada a Constituição de 1934. Olha o que nos dizia a Constituição de 34, olha só. Ela instituiu o voto secreto, avanço, o voto feminino, legislação trabalhista, previdência social, jornada de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias, que perduram até hoje, né? Autonomia dos sindicatos, na prática, porém havia corporativismo e cooptação de sindicatos e suas lideranças, medidas nacionalistas definindo as riquezas naturais do país, criação da justiça eleitoral e a obrigação das empresas manterem no mínimo 2/3 de empregados brasileiros. Esses eram os avanços da Constituição. Beleza? Conforme determinava a Constituição promulgada em 34, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República nesse ano por voto direto. Aí é que está o erro, porque Vargas foi eleito por voto indireto. No dia 3 de maio de 33, foram eleitos deputados para a Assembleia Nacional Constituinte e após a votação final da nova Constituição, os deputados reelegeram indiretamente Getúlio Vargas à presidência da República. Lembre-se, voto direto e voto indireto. Voto direto, você mesmo vota, coloca aqui você, e no voto indireto é o seu representante. Beleza? Tranquilo, representante. Seu representante. Show de bola? Então, a nossa questãozinha ela está errada quando ela diz que Vargas foi eleito de forma direta, mas não foi de forma indireta. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, acompanha comigo na tela, por gentileza. Questão de número 9. Com a decretação do Estado Novo em 1937, Getúlio Vargas tomou medidas como a suspensão do pagamento da dívida externa, a diminuição da liberdade de imprensa e a extinção dos partidos políticos. E aí, galera, vamos lá? Certo ou errado? Vamos lá? Acompanha comigo aí. Certo ou errado? Nossa questão ele está correta. Acompanha aí, por gentileza. Vamos lá? Vê só. 10 de novembro
de 1937, através de um golpe de Estado, Vargas institui o chamado Estado Novo. Em um pronunciamento em rede de rádio, lembra que tinha a chamada DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, no qual lançou um manifesto à nação, no qual dizia que o regime tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Após a Constituição de 37, Vargas consolidou seu poder, implementou a censura à imprensa e a propaganda era coordenada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, tá vendo? Os partidos políticos foram extintos em 2 de dezembro de 37 pelo Decreto-Lei 37, o qual criticava o sistema político então vigente e pregava o contato direto com as massas. É sempre isso, sempre isso. Também em 37, Getúlio Vargas suspendeu o pagamento dos serviços de todos os empréstimos por 3 anos. Então, quando a questão diz, com a decretação do Estado Novo de 37, Vargas tomou medidas como a suspensão do pagamento da dívida externa, diminuição da liberdade de imprensa e a extinção do partido político, a nossa questão ela está correta. Beleza? E aí? Tranquilo? Certinho? Vamos para mais uma questão, acompanha comigo aí. Questão de número 10. Para finalizarmos, questão de número 10. Vamos lá? Mais uma. O esforço industrializante do segundo governo de Getúlio Vargas fortaleceu os vínculos entre empresas estatais e o capital estrangeiro. Aqui a gente está na parte aqui, ó, do segundo governo. Beleza? Segundo governo de Vargas. Vai de 51 a 54. Já é pós-Estado Novo quando ele sai. Ele sai aqui, ó. Quando ele sai em 45, né? Ele só retorna aqui em 51 até 54. Fortaleceu os vínculos entre empresas estatais e o capital estrangeiro. E aí, galera, certo ou errado? A nossa questão ela está errada. Por quê? Vargas tomou várias medidas que contrariavam o desejo das empresas transnacionais. Nós podemos citar duas. Nós temos o Plano Nacional do Carvão, foi aprovado pela Lei 1886 de junho de 53. O objetivo básico era conjugar as atividades de produção, beneficiamento, transporte e distribuição do carvão nacional, a fim de ampliar sua produção, regular seu fornecimento, reduzir os preços e melhor aproveitá-lo como combustível e matéria-prima. E também temos aí a criação da Petrobras, que foi vista por muito como uma tentativa de monopólio da questão do petróleo, né? Então, a nossa questão ela erra quando ela diz que fortaleceu o vínculo entre as empresas estatais e o capital estrangeiro, quando na realidade não houve esse fortalecimento de vínculo. Beleza? Muito obrigado por estar conosco até este exato momento. Muito obrigado por estar comigo em mais um bloco de questões. Até a próxima questão. Tchau, tchau. Valeu.